Vós que é todo amor pela bondade infinita, cada um de nós aqui presente nessa casa de amigos, nesta casa de orações, te agradecemos o dia de hoje, a oportunidade de estarmos aqui todos unidos sempre. Nesta manhã de domingo, vamos ouvir a palestra ser proferida dentro do instante. Lições grandiosas vamos aprender, outras recordar. Como falamos sempre, a nossa intenção é, se possível, pôr em prática boa parte delas no nosso dia a dia. E unidos evoluirmos espiritualmente juntos, para podermos, no futuro breve, galopar os degraus da escada evolutiva que nos aproximam de ti, Jesus. Ouve, Jesus. Orar é querer teu amor, que é meu mundo de paz, minha eterna, nossa eterna oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nossa irmã, nossa amiga, Beth Fernanda, que vai nos pedir a palestra da manhã de hoje. Obrigada. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né, à nossa casa. Aí pegando um gancho, né, nessa questão do carnaval, porque só se falou disso, né, como disse a Viviane, né, não falamos em outras coisas nessa semana a não ser carnaval, né, tipo, o lado bom e o lado negativo. E aí a gente ouviu assim, que sempre é colocado sempre o lado negativo das coisas, né? Sempre o que não dá certo, sempre o que traz problema, né? Então aí a gente tem que inverter e passar para o lado espiritual para ficar mais claro, né? Então a gente viu que no carnaval, lógico, as nossas tendências ficam mais afloradas, né? Então, todos nós temos as tendências boas e ruins, lógico, estamos em processo de evolução, né? E essa atmosfera, né, essa energia dessa data, né, como em outras datas também festivas, acaba meio que acendendo, né, as coisas que ficam escondidas embaixo do tapete, vamos dizer assim, né? E aí começa a vir, né, aquela sensação, aqueles desejos de reencarnações anteriores, né? Então, por isso que os palestrantes, eles bateram muito nessa tecla da nossa atenção, né? Porque tudo é assim na nossa vida. O que é que a gente faz com o momento que a gente está vivendo? Porque, às vezes, a gente está no melhor lugar do mundo, vivendo o melhor momento, com coisas boas, pessoas falando de coisas boas, mas nós não estamos conectados com aquilo. Então, nós também nos contaminamos e, às vezes, podemos contaminar o ambiente. Então, a gente tem que entender sempre que a gente pode estar em qualquer lugar, mas como a gente se comporta a esse lugar, como a gente se comporta a esse evento que nós estamos vivendo. E do lado espiritual, só para pegar um gancho ainda do carnaval, os espíritos inferiores, eles aguardam ansiosamente por essa data, né? Porque, exatamente por isso, porque a gente coloca para fora, né, as nossas tendências ruins. E então eles aguardam para quê? Para sugar energias, para, assim, esse aqui é mais um para o meu time, né? Que é onde a gente vai obsediar, onde a gente vai manipular e tudo mais. Mas também tem a questão dos benfeitores espirituais nessa data, que eles trabalham incansavelmente para socorrer almas que em outras oportunidades não se aproximariam, não teriam, eles não dariam vazão, não dariam assim o padrão vibratório adequado
para serem resgatados, né? E outros para serem capturados. Por quê? Muitos espíritos inteligentíssimos, eles não conseguem, nessa data, ficar firmes, escondidos nos abismos que eles são dominadores. Então, quer dizer, aquela tendência ruim deles também faz com que eles sejam atraídos para a crosta terrestre para serem capturados. É onde a espiritualidade superior capturam espíritos inferiores de alto nível para ou ir para o degredo, ou serem orientados e serem aproveitados de outra forma. Então, se a gente observar, em tudo tem o lado negativo e tem o lado positivo, né? E tem aquela questão que a espiritualidade superior não dorme, né? Nada acontece por acaso. E aí a gente vai falar assim, né? Fala muito da gravidez indesejada também. E aí, será que esses espíritos vieram aleatoriamente também, só para a gente pegar o gancho? Não, são espíritos que teriam que reencarnar na reencarnação compulsória, né? Então já vai pegando aqui, ali, porque a reencarnação é a oportunidade valiosíssima para nós, né? Pena que a gente não dá tanto valor na nossa vida, né? Material aqui, falando. Porque é uma oportunidade assim, né? Porque o espírito, ele evolui no plano espiritual. Mas sem a tarefa terrena, né? Fica mais complicado. Nós temos que estar reencarnado para termos a experiência, né? Então, isso é importante. Então, o tema de hoje é Espiritismo e nós, né? O que acontece muito assim, ó. As pessoas que conversam com a gente, às vezes nos perguntam, escuta, mas Espiritismo é religião? Né? Espiritismo não está classificado como religião, né? Então, as pessoas ficam nessa dúvida e, às vezes, até espíritas mesmo, às vezes não sabem responder. Porque como antigamente a gente não entrava o espiritismo como religião, às vezes, né? Eu sou espírita católico, eu sou espírita batista, eu sou batista não sei o quê, papapá. Então, qual que é a definição que a gente tem de religião? Para nós respondermos essa pergunta, a gente precisa entender o que é que a gente entende como religião, né? Se religião nós observarmos, né, nós focarmos que é um templo hierárquico com hierarquias, né? Não, o espiritismo não é religião. Porque no espiritismo é diferente, por exemplo, do catolicismo, das igrejas evangélicas, né? Porque no catolicismo tem ali o superior, que é o Papa, né? Tem os bispos, arcebispos, padres e tudo mais. Na igreja evangélica tem os pastores, ali os anciãos, né? Cada templo religioso tem a sua denominação, tem os seus, ali as questões hierárquicas dentro de cada templo. Então, nós não somos religião. Se nós observarmos pelo lado de ritual, né? Rituais, dogmas e tudo mais, nós não somos religião. Por quê? Porque o espiritismo não tem dogma. O espiritismo não tem ritual, né? Nós somos livres para, tipo, num dia de palestra como essa, nós fazermos a abertura do jeito que nós acharmos melhor, né? Se nós quisermos dar o recado, a gente dá. Se nós quisermos fazer a prece do Pai Nosso ou qualquer outra prece, a gente faz. Nós não seguimos rituais, aquela coisa protocolada, né? A gente segue o que a gente achar que deve ser feito. Sempre, lógico, dentro da razão, né? Dentro do que é correto. Mas a gente não tem uma coisa copiada, né? Então, cada hora, temas, não tem, né? Então, a gente, nessa questão, nós não somos religião. Mas agora, se nós classificarmos religião como uma questão de ligação, né? De religação, né? Na questão ali, raiz da coisa, com Deus, nós somos religião. Por quê? Porque o nosso maior ensinamento é essa ligação com Deus,
né? O que trabalha em nós? Aquela questão de Deus ser onipotente, onipresente, onisciente. E que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, como ao próximo, e o próximo como a si mesmo, né? Então, nós seguindo esses duas questões aí, esses dois mandamentos, nós somos religião. Por quê? Porque a gente tem essa ligação direta com Deus, e tendo essa ligação direta com Deus, nós aprendemos a respeitar a criação de Deus. Então, nós somos religião, né? Então, tudo é questão de... Aí tem aquela parte assim, mas não tem a hierarquia, mas tem uma diretoria, tem presidente, tem tesoureiro, tem secretário, enfim, tudo que compõe uma diretoria. Lógico, né? Isso, os templos religiosos, né, como o espiritismo, é como se fosse uma empresa, é como se fosse uma casa. Precisa de administração. Quem vai pagar a força, quem vai pagar a água, quem vai pagar as coisas, quem vai comprar, quem vai distribuir as cestas básicas. Então, precisam de ter pessoas para ter um andamento melhor na questão. Senão, vira bagunça. Não consegue ter uma coisa organizada e as coisas não funcionam. Então, isso é necessário, né? Mas ninguém tem um poder, uma autoridade maior do que o outro, né? Então, é essa situação que diferencia, né, das demais, né? E a gente falando ali dos dogmas, tal, dos rituais, que nós não temos na doutrina espírita, mas que a gente respeita e respeita muito que tenha nas outras religiões, porque a cada templo tem as suas necessidades, né? Tem a sua maneira de pensar, tem a sua maneira de fazer as coisas acontecerem. Então, é muito importante, né? Que nem, por exemplo, né, no catolicismo tem a questão dos santos. Nós entendemos que os santos são espíritos elevadíssimos, evoluidíssimos, que passaram sobre a Terra e fizeram a sua parte, cumpriram a sua missão, que merecem o nosso respeito e merecem nós seguirmos os exemplos que eles deixaram, né? Mas é porque tem a questão dos nomes, né? E o espiritismo, a gente não fica focado em nomes, né? Então a gente é focado mais na ação, né? No que a pessoa deixou, né? Qual foi o exemplo que ela deixou para nós. Então, essa questão assim. E aí a gente fala assim também, que o espiritismo é filosofia, é ciência, filosofia e religião, né? Porque nós estudamos o começo e o fim das coisas, né? Desde da criação do planeta, do nosso planeta, como de demais planetas existentes, e cada vez se descobre mais coisas, né? Nessa questão que o espiritismo vem trazendo através dos livros, né? Então, coisa que não estavam acontecendo, tipo em 1945, 1950, por exemplo, Chico Xavier já trazia, Allan Kardec já trazia aquelas questões, já estava escrito ali. Então, quer dizer, nós somos ciência. Filosofia, porque nós trabalhamos o nosso eu individual. Nós temos aquela questão de olharmos para dentro de nós. Que o nosso maior objetivo e a nossa maior obrigação é nós observarmos a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, já disse um filósofo importante, né? Então, nós temos essa questão. E essa religião, a questão da religião, aquilo que eu acabei de falar. A gente tem essa ligação direta com Deus. Então, nós somos religião. Então, o espiritismo é tudo isso. E a gente sabe que o Brasil é o lugar que tem mais número de espíritas. O maior número de espíritas está concentrado no Brasil, né? E aí a gente fala, já disse o Chico Xavier, né? Que o Brasil era a pátria do evangelho, o coração do mundo. Porque nós temos tudo favorável aqui no nosso país. Desde a natureza, né? Ao nossa maneira de pensar. A gente briga por paz,
briga entre aspas, né, por paz, proteção. Hoje a gente vê muito exposto, né, está muito na mídia, essa questão da proteção aos animais, da proteção à natureza. A gente muito preocupado, né, em estar observando como é que o efeito do que nós estamos fazendo hoje vai refletir na natureza, e isso automaticamente vai refletir em nós. Então, nós temos essa. Então, é por isso que a gente fala, né? Nós estamos aqui, nós brasileiros, estamos com a faca e o queijo na mão. Basta nós aproveitarmos aquilo que nós temos, né? E valorizar mais também. Porque eu estava até vendo uma entrevista ontem, acho que estava falando, de pessoas que vão para outros países, que vão a passeio. Então, lógico, a gente vai a passeio num lugar ruim? A gente vai a passeio? Nós vamos, se a gente sai para jantar, a gente escolhe o pior restaurante? A gente escolhe o pior lugar? Não, a gente vai escolher o melhor. Então, se a gente vai para outros lugares, nós estamos escolhendo um lugar melhor. Então, a gente está vendo o melhor daquele país, o melhor daquele estado, enfim, né? Então, quer dizer, a gente tem uma visão daquilo de melhor que eles têm para oferecer, mas eles também têm o pior. Eles também têm o negativo ali. E por isso que a gente precisa estar sempre valorizando mais. Bom, como espíritas, a gente acredita em reencarnação, né? A gente é reencarnacionista. Sendo reencarnacionista, a gente entende que nós já tivemos várias vidas, né? Essa não é a única vida que nós tivemos, e vamos ter outras. Porque até nós chegarmos à nossa evolução espiritual, a evolução que é permitido para nós aqui nesse planeta, nós precisamos reencarnar bastante, né? Então, hoje nós estamos no nosso melhor. Hoje nós estamos na melhor fase espiritual, né? Nós já praticamos muitas coisas ruins, né? O carnaval mesmo, o carnaval sempre existiu. Essas festas com fantasias e o fato de nós colocarmos para fora as nossas tendências, sempre ocorreu. Desde que o mundo é mundo, existe esse tipo de comemoração, né? Existe esse tipo de festa. Então, hoje nós estamos nessa questão de estarmos melhor. Mas, se não tivesse outras vidas, né? E se não tiver outras vidas futuras, como que nós vamos acertar todas as coisas erradas, todas as coisas ruins que nós ainda cometemos no nosso dia a dia? Por quê? Porque nós somos pessoas egoístas, nós somos pessoas vaidosas, nós somos pessoas que julgamos o tempo inteiro o comportamento do outro, né? Porque a gente gosta muito de avaliar o comportamento do outro. Mas o nosso, a gente não tem aquele ditado, né? Muito antigo que fala, o macaquinho senta em cima do rabo e vai falar do outro. Assim somos nós ainda nesse estágio evolutivo que nós estamos. Então a gente sempre tem alguma coisa para observar no outro, de negativo. Porque sempre o positivo vai ficando para trás. E a gente tem que se policiar nessa parte. Porque se nós avaliarmos mais o positivo das pessoas, a gente vai observar que tem muito mais qualidade ali dentro daquele ser do que questões negativas, questões ruins. Só que a gente foca só naquilo. Aí fica difícil, né? Porque às vezes a pessoa quer sair daquele buraco que ela se encontra. Mas é muita gente só falando coisa ruim. É muita gente só apontando os erros. Então, às vezes, a pessoa perde aquela força, porque é difícil para uma pessoa que está lá embaixo, se mais gente pisar em cima dela, para ela submergir, para ela subir, né? Então, a gente tem que prestar atenção. Como espíritas reencarnacionistas, nós temos que aprender que, da mesma forma que o outro está se corrigindo, nós também estamos nesse processo de correção. Senão, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos num planeta regenerado, mas nós continuamos num planeta de prova e expiação, né? Então, essa questão de nós avaliarmos é muito importante para nós, é importante para o outro, lógico, vai trazer conforto para o outro, mas para mim, muito maior, porque eu vou tomar conta da minha vida,
né? Eu vou tomar conta das minhas tarefas, das tarefas que eu assumi no plano espiritual. Porque para nós reencarnarmos, nós fizemos um planejamento no plano espiritual, sob a supervisão de espíritos benfazejos que estavam nos auxiliando o tempo inteiro, né? Então, quer dizer, quando a gente toma muito conta do outro, a gente esquece de nós. A gente precisa ficar atento a isso. E aí também tem aquela questão que às vezes, né, acontece das pessoas estarem em atitudes erradas. Aí a pessoa fala assim, olha, esse daí deve, tipo assim, veio para só aprontar nessa reencarnação, né? Mas, estando no melhor dele e nós no nosso melhor, a gente vê assim, o espírito não regride. Nós temos essa vantagem, né, de não ter a regressão espiritual na questão de errarmos mais do que erramos em outras reencarnações. A gente estaciona, podemos cometer os mesmos erros de reencarnações anteriores. É por isso que, às vezes, se faz necessário, né? Às vezes o espírito está reencarnando no sexo masculino, reencarnações e reencarnações sucessivas, e não está tendo um aproveitamento, por exemplo, né? Então, cada reencarnação não aproveita, está ali estacionado, por exemplo. Às vezes se faz necessário, né, para a troca de sexo, para ver, tipo assim, está muito nesse masculino, não tá, vai reencarnar agora como mulher, né? Por isso que a gente fala que o espírito não tem sexo, né? Porque a gente pode reencarnar uma hora numa situação, outra hora na outra, né? E aí é a oportunidade de, tipo, dar um passo a mais, né? Às vezes troca o sexo, tem uma compreensão melhor de outras situações, como também, né? Nessa questão de estar reencarnado no sexo masculino ou feminino e depois reencarna no sexo oposto, para aprendizado também, né? Já aprendeu tudo no sexo masculino, por exemplo. Agora precisa ter aquela questão, né, do amor de mãe, do amor assim, da dedicação, da renúncia e tudo mais. Não que no sexo masculino isso não ocorra, muito pelo contrário. A gente está vendo hoje os homens expondo muito, né, o lado afetivo, né, amoroso, né, aquela questão de cuidar de filhos, aquela questão de ser mais carinhoso com filhos, com a esposa e tudo mais. Então, quer dizer, nós estamos evoluindo. Não importa que sexo nós estamos, mas o ser humano está evoluindo. E isso é importante, né? E aí também tem aquela questão das pessoas perguntarem, mas nós podemos reencarnar como animais? Porque eu adoro meu cachorrinho, eu queria nascer como ele na outra encarnação. Isso é possível? A gente já viu que não, né? Nós não reencarnamos mais como animais. Por mais que a gente ame os animais, nós não vamos mais reencarnar como animais. Essa fase nós já passamos, né? Então, isso seria uma regressão. Então, um fenômeno que chama metempsicose. Então, não acontece, isso aí é coisa de filme, é coisa de livro, é coisa para ilustrar, acho que o sentimento dos próprios animais mesmo, né? Então, para a gente pensar, mas isso não acontece. E aí a gente vê também, a gente estava até conversando ali, e a gente estava falando, né, das provas difíceis, que esse final de semana foi assim uma situação bem triste, né, devido ao acidente que ocorreu na nossa cidade vizinha e que mexeu com a gente, né, porque a tristeza do outro, o sofrimento do outro, a prova difícil do outro, quando a gente tem o amor ao próximo, a gente também se envolve com aquela questão energética, né, a gente também sente. A gente estava conversando na minha casa ontem, minha filha até estava comentando, ela falou, nossa, parece que a coisa não vai, a gente está pensando em outras coisas, daqui a pouco vem essas famílias, vem esse sofrimento que essas pessoas estão passando. Então, as provas difíceis são necessárias, para nós ainda, né? Mas foi por acaso que as coisas acontecem? É por acaso que cai um avião?
É por acaso que um barco afunda? É por acaso que todas as coisas ruins e violentas ocorrem por acaso? A gente sabe que não, porque tudo existe uma programação. Nesse processo evolutivo de reeducação moral que nós estamos vivendo aqui na Terra, é tudo programado. Vocês imaginam, se qualquer coisa da mais simples possível existe uma programação, vocês imaginem um evento desse, né? Onde coisas muito difíceis ocorrem. Então, o sofrimento, ele ainda é necessário para nós, mas só que é muito importante nós tirarmos proveito das coisas que a gente observa, né? Porque hoje é o outro que está passando por uma situação muito complicada. E se for nós amanhã, né? Se for alguém da nossa família, se for um amigo, ou se nós formos o provocador de certas situações também complicadas. Porque hoje a gente observa o que provocou a tragédia, um exemplo. Mas a gente tem que observar assim, mas e se daqui 10 anos o meu filho estiver envolvido numa questão dessa? Se for o meu esposo, ou se for eu própria, como eu reagiria? Como eu gostaria que as pessoas tratassem essa questão, né? Então a gente tem que pensar, por mais que as coisas sejam desagradáveis, por mais que as coisas sejam ruins, nós como espíritas temos um compromisso muito grande de estarmos avaliando reencarnações anteriores, né? Então quando a gente for opinar, por isso que às vezes as pessoas cobram mais de nós. Até a gente estava comentando outro dia também no nosso grupo ali sobre determinado comportamento. A gente é espírita, mas não é tonto. A gente é espírita, mas não é bobo, tá? É isso mesmo. A gente é espírita, mas a gente tem a fé raciocinada, né? Pelo menos a gente tem que ter. A gente tem que raciocinar sobre as coisas, sobre as possibilidades. Como espírita é lógico, nós temos um compromisso maior de cedermos mais, né? De abrirmos mão mais de certas coisas que às vezes outras pessoas sem o mesmo conhecimento que nós não abrem, né? Vê mais como um direito do que como o meu direito e tal, né? Então, como espírita, lógico, a gente tem essa obrigação maior. Mas também isso não dá para o outro o direito dele agir como ele bem quiser, né? Então, a gente aquela situação da sua liberdade termina onde começa a minha. Então, nós temos que ter essa sabedoria também, né? Para que a gente aproveite mais as oportunidades que nós temos no dia a dia. Então, essa questão de provas difíceis, a gente vai entender que a gente tendo outras vidas, né, passadas, o que não tem motivo para ocorrer nessa existência, o motivo está em reencarnações anteriores. Porque senão Deus seria injusto, né? A gente observa, por exemplo, crianças que já nascendo com problemas assim gravíssimos de saúde, né? Hoje só que a gente vê também a medicina avançadíssima fazendo cirurgia da criança ainda no útero, né? Então, quer dizer, coisa que não existia há tempos atrás, hoje a gente está vendo que a evolução está em todos os lugares, né? Está acontecendo em todo lugar. E o próprio ser humano já nasce mais com mais facilidade de entender as coisas. Então, essa questão do bem e do mal sempre existiu e ainda vai estar existindo no nosso meio. O importante é como nós agimos, né, diante de coisas boas e diante de coisas ruins acontecendo à nossa volta, porque essas coisas vão ocorrer e ocorrer muito ainda, né? E aí as pessoas falam também, mas eu não acredito em reencarnação, porque se existisse reencarnação, por que a gente não se lembra? Né? Se nós tivemos outras vidas, por que a gente não se lembra das outras vidas? Porque vocês já imaginaram se a gente se lembrasse de outras vidas, a gente convivendo com pessoas que a gente lesou ou que nos lesaram, né? Você convivendo com uma pessoa que assassinou o próprio filho, ou que nós assassinamos, e daí por diante.
Então, nós não lembramos. Por bênção de Deus, nós temos esse esquecimento, que a gente chama de véu do esquecimento, que é um esquecimento, assim, enquanto nós estamos na matéria. Mas quando nós estamos livres do corpo, que nós somos chamados à realidade, que vai passar aquele filminho na tela mental, a gente se recorda de tudo. Porque a gente não esquece. Porque acontece às vezes uma coisa ruim na nossa vida, a gente fala, eu tenho que esquecer. Tem que esquecer, tem que perdoar, porque a gente acha que perdoar é esquecer o problema. Não, a gente não esquece. Por que a gente não esquece? Porque nós não somos programados para esquecer. Nós somos programados para lembrar as coisas e tirar proveito daquilo que aconteceu com a gente, né? Então é para isso que a gente tem a fé raciocinada, né? E as nossas reencarnações estão ali, quer dizer, tá tudo ali, quietinho ali, paradinho, mas puxa o filme para ver. Quer dizer, puxa a nossa capivara para ver o que a gente descobre, né? Nós vamos descobrir coisas ruins, mas vamos descobrir coisas boas também, né? Olha, eu superei aqui, eu superei ali, olha, a pessoa fez assim para mim, tal, tal. E a gente vai. E às vezes a gente tem esses flashes também no nosso dia a dia, né? Que servem para um sinal de alerta para nós, quando nós estivermos em dificuldade, ó, eu não sei como que eu vou agir nessa situação, né? Então, às vezes a gente tem esses flashes, ó, eu preciso, né? Então vem aquela intuição, vem aquele, né, aquele sinal, aquela luz que a gente fala, me deu uma luz aqui, agora eu vou agir dessa forma. Né? Como nós temos as nossas afinidades com pessoas, uma ligação muito forte com pessoas que a gente não sabe porque tem, né? Como a gente tem aquela sensação de repulsa com certas pessoas que a gente nunca conversou e que a gente nunca travou nenhum diálogo com ela, a gente nunca teve nenhum contato, a gente nunca teve nenhum problema com aquela pessoa, mas a gente não suporta estar no lugar que aquela pessoa está. Porque isso é o quê? Aquela sensação de que essa pessoa me oferece perigo, né? Ou então, quando é uma afinidade, oh, essa pessoa me traz um bem-estar, eu preciso ficar mais perto dela, porque eu me sinto bem, ela me orienta, ela me traz coisas boas, né? Então, são essas questões, desses reencontros que nós já tivemos, que às vezes a gente tem essas, né? Então, a reencarnação, ela é uma coisa valiosíssima, mas nós precisamos aprender a valorizar as coisas que a espiritualidade superior nos joga todos os dias, né? As informações que são jogadas e às vezes a gente não presta atenção. Então, a questão de nós vivermos o nosso dia a dia, assim, na questão de, olha, nós estamos reencarnados para acertarmos as nossas contas. Nós estamos reencarnados. O Haroldo Dutra fala muito isso, quando ele fala de reencarnação, que a reencarnação é o momento de nós devolvermos, né? Devolvermos aquilo que nós roubamos do outro, devolvermos. Quando nós falamos, a gente fala em devolver, será que a gente só está falando de coisas materiais que nós roubamos do outro? Nós estamos falando de tudo, porque quantas pessoas roubam o nosso sossego? Quantas pessoas roubam a nossa paz durante o dia, durante anos, durante a nossa reencarnação inteirinha? Ou nós próprios, vivendo de forma errada, no nosso sentimento egoísta e vaidoso, a gente rouba do outro o tempo inteiro. A gente rouba o direito dele dar opinião, a gente rouba o direito da pessoa ir e vir, a gente rouba o direito dela ser quem ela quiser ser, como ela quiser ser, porque isso a gente tira. Então, nós também roubamos muita coisa, né? Então, a reencarnação, ela é para nós vivenciarmos aquilo que nós causamos às vezes. Mas quando a gente está programando a nossa reencarnação, por exemplo, a gente programa vir aqui e... agora como eu fiz tudo errado, eu vou ter que fazer assim, 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 assado, né? Lógico, a programação é para ser o melhor, mas acontece que aqui na Terra, reencarnados, nós estamos no meio do vucu-vucu, né? Nós estamos no meio do povão, nós temos as nossas tendências, negativas e positivas, né? Que nós estamos também tudo ali em prova, né?
Mas a gente, né, tá em lugares que vão aflorar as nossas tendências, como a gente já disse, e a tentação é grande, né? E às vezes a gente dá aquelas escorregadas. E quando isso ocorre, quando a gente reencarna, mesmo a gente vai ter esses reencontros, e nós vamos ter os reencontros com as pessoas que nós causamos mal e que nos causaram mal, tanto nesses reencontros ocorrem, tanto aqui na Terra, quanto no plano espiritual depois do nosso desencarne, isso é fato. Se nós seguirmos numa linha reta de bem, fazendo bem para o outro, a chance de dar errado é mínima. Mas se nós optarmos por coisas ruins, a gente volta sim numa situação de maior problema. Não que a gente regrediu, mas que vai ter que ser uma tarefa mais difícil, né? Vai ter que ser numa situação mais difícil. E aí, a gente acha que ocorre coisas que às vezes é injusto. Mas não precisava estar passando por isso. Eu também não sou uma pessoa ruim. Porque a gente sempre fala isso, né? Eu não sou ruim, sou uma pessoa boa. Não faço mal para ninguém, né? Não prejudico a vida de ninguém, tá? Mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo de bom para a pessoa? Porque o que é o mal? A ausência do bem. Se nós não tivermos atitudes boas com o nosso semelhante e com a gente mesmo, nós estamos ali, né? Não vou me envolver não é problema meu. Não vou, deixa que passa fome, não mandei não ir trabalhar. Não sei o quê. Então, se a gente ter esse tipo de pensamento sempre, a gente também não faz o bem. A gente não faz o mal, mas também não faz o bem. E a questão é, nós estamos aqui para fazer o bem. O que é que nós aprendemos? Qual que é a principal frase do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Quando a gente fala em caridade, nós só não estamos falando em caridade material. A caridade material é importante, é valiosa, mas não é o ponto principal da nossa evolução. Nós estamos falando em outros tipos de caridade, né? Em outros tipos de situações que nos faz crescer como espíritas, como ser humano, como filhos de Deus, né? Então, meus irmãos, que nós possamos a cada dia dar o nosso melhor, né? Dar o nosso melhor sempre, mas não para querermos ser melhor que o outro, mas para querermos ser o melhor para nós mesmos e para as pessoas que convivem com a gente, né? Então é sempre importante. Às vezes é melhor a gente fazer o bem em excesso do que não fazermos, né? Porque hoje tem muito essa questão de cobranças. Mas você fica o tempo inteiro cuidando dos outros, você não cuida de você. Então, por isso que você está doente, por isso que você está... Então, tem gente que é assim o tempo inteiro. A pessoa que está trabalhando em prol das coisas, em prol da melhoria, ela é sempre alvo de crítica também, porque as pessoas não entendem. Então, não é melhor, às vezes, a pessoa causar o excesso, mesmo que seja cansativo, fazendo bem do que não fazendo? Então, a gente precisa, é lógico, né, fazer essas análises aí e ver. E até porque o Divaldo Franco, ele é um exemplo, né, de quando ele estava passando por aquela situação que ele tinha um problema cardíaco, né, ele estava ruim, ele não estava conseguindo ficar de pé. O médico já tinha falado que ele ia desencarnar, né, ele ia morrer. Né? E ele estava ali, né? Vou morrer, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Mesmo com o conhecimento que tinha. E tinha reunião, tinha trabalho lá na Mansão do Caminho. Ele tinha compromissos ali, mas como ele estava morrendo, né? Ele falou, hoje eu não vou, né? Não posso ir, estou morrendo, vai que eu morro lá na mesa mediúnica, né? Vai ficar feio e tal, não vou morrer. Aí chegou a Joana de Ângeles, né? Que era a mentora dele e tal, e falou, escuta, o que você está fazendo? Estou morrendo, né? Não vou, estou esperando a morte chegar, né? Mas você não tem trabalho hoje? Você não tem compromisso hoje? Não, mas eu estou morrendo. O médico já falou, eu estou nas últimas. Mas então morra trabalhando, né? Morra fazendo alguma coisa. Bom, morra cumprindo seus compromissos, né? E ele não morreu, está aí até hoje, cumprindo os compromissos dele, né? Então a gente tem que ver, né? Analisar toda a questão, tudo
com equilíbrio, com sabedoria, para que a gente possa dar o nosso melhor sim, para que a gente possa fazer o nosso melhor, tá bom? Então, que Jesus abençoe cada um de vocês, né? Todos tenham um bom dia, um bom carnaval, né? Que a gente preste atenção no nosso padrão vibratório e que tudo vai dar certo, né? Vamos pensar, às vezes, que nós estando em determinados lugares, às vezes nós podemos ser ali a ferramenta que a própria espiritualidade superior está usando para socorrer espíritos difíceis. Então, nós podemos estar nos lugares, né? Mas nós precisamos estar atentos de como estamos nos lugares, como está o nosso pensamento, como está a nossa ação. O resto, né? Tudo faz parte da nossa evolução ainda, né? Do nosso processo aqui. Então, que Jesus abençoe a todos. Você vai fazer a prece, Luiz? Amado Mestre Jesus, vós que todo amor, toda bondade infinita, que ouve nossas orações suplicantes, nesse momento te pedimos, que olhar de compaixão aqueles nossos irmãos que tanto necessitam, desde eles, carentes de amor, obsediados, os depressivos, para que eles possam receber nesse momento todo o auxílio, energias positivas, curadoras, terem ânimo, terem paz, nossos bons pensamentos, até os hospitais de uma forma geral. O hospital da nossa cidade, as casas de repouso de uma forma geral. Aqui em Piragi nós temos o Recanto Santa Rita de Cássia, que é um lugar para a gente visitar, ouvir as histórias de vida daqueles nossos irmãos aqui do Recanto Santa Rita de Cássia. Sentar ao lado deles, ouvir suas histórias de vida, compartilhar bons momentos. 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Eles gostam muito. Pedido para as pessoas que estão acamadas nos hospitais, recebendo nesse momento remédio convencional, remédio espiritual, de acordo com a necessidade de cada um. Pedimos aos médicos, enfermeiros, todo o auxílio, para que trabalhem sempre com amor, com dedicação, fazendo bem, sem olhar a quem. Irmãos nossos em guerra, países em guerra, que eles possam obter a paz, a esperança. Irmãos nossos diabéticos, cancerosos, para que eles não percam a vontade de viver, tenham em mente que tudo passa. Vamos até nossos lares agora, em pensamento. Cada um aqui presente, visitando nossos lares, entrando pela porta da frente, percorrendo cada cômodo do nosso lar. Aquele familiar necessitado, doentado, ajudado, nervoso, difícil. Às vezes nós somos difíceis também. Que o lar de cada um de nós reine a paz, o amor, a esperança. Energias curadoras por cada cômodo do nosso lar. Dentro do instante, na sala ao lado, ao sermos chamados, vamos receber o passe ou a aplicação, de acordo com nossa necessidade, com nosso merecimento, que possamos alcançar aquilo que viemos em busca na manhã de hoje, tanto material quanto espiritual. Possamos entrar com fé, com muito amor, dedicação, para receber essas energias fluídicas, balsâmicas, curadoras. Deus tem para cada um. Tenhamos assim um bom dia e vamos aguardar a paz. Assim.
Sim, seja.